Para mim, o acolhimento é uma certa família vem e acolhe-nos como se fôssemos da família. O acolhimento é uma palavra, seria conquistas. E fazem-nos sentir felizes para não esquecermos a parte de que já estivemos numa instituição. O acolhimento é tomar em conta de nós. Olá, bem-vindos ao Vidas Invisíveis, um podcast de Renascença sobre o acolhimento de crianças e jovens em risco. Eu sou Ângela Roque e neste primeiro episódio converso com a Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão. A medida de acolhimento familiar é ainda bastante residual face àquilo que são as demais medidas. Não conhecerem exatamente o que significa ser família de acolhimento pode afastar as pessoas dessa medida. Do ponto de vista das crianças, entre um acolhimento residencial e um acolhimento familiar, é manifestamente positivo estarem num acolhimento familiar. No final de 2023, Portugal tinha 6.183 crianças a viver em instituições e 263 em famílias de acolhimento. São os dados oficiais do relatório CASA, que faz a análise anual da situação. Ainda assim, na esmagadora maioria dos casos, opta-se por deixar as crianças com os pais ou com familiares próximos. São as chamadas medidas em meio natural de vida e representam 88% do total das medidas que são aplicadas. Por não haver um limite de espera para as famílias biológicas recuperarem os filhos, há jovens que vivem até à idade adulta em instituições. Clara Marques Mendes conta já a seguir o que está em análise nesta altura e o que pode vir a mudar. O Governo lançou em novembro uma campanha nacional com vista a aumentar o número de famílias de acolhimento. Que balanço é que já é possível fazer? O Governo percebeu que a medida de acolhimento familiar é ainda bastante residual face àquilo que são as demais medidas. E entendemos e percebemos que sempre que havia uma campanha de sensibilização, aumentavam os números de famílias de acolhimento. O que é que nós decidimos fazer? Fazer algo de facto impactante. Ou seja, existem 3 entidades gestoras: a Casa Pia de Lisboa, o Instituto da Segurança Social e a Santa Casa da Misericórdia. O que é que nós decidimos? Decidimos convidar essas 3 entidades a juntarem-se para pela primeira vez fazerem uma campanha de acolhimento familiar única, a que se deram o nome de Todos Juntos pelo Acolhimento Familiar. E, portanto, é uma campanha que tem tido bastante impacto. Posso até dizer que dados de janeiro, desde a campanha, ou seja, desde 20 de novembro de 2024, que foi a altura em que nós apresentamos oficialmente o lançamento desta campanha, nós já temos um total de manifestações de interesse, ou seja, famílias que contactaram para saber e ter informações. Temos 414 famílias que manifestaram interesse, sendo que dessas famílias 110 estão já em processo de formação. E isso já é mais em relação a campanhas anteriores? Que já isso houve? É mais em relação a campanhas anteriores. Dos dados que nós tínhamos do relatório CASA, nós tínhamos em novembro de 2023 248 famílias de acolhimento e tínhamos 263 crianças em acolhimento. Era 4,1% do total das medidas de colocação. Exatamente. E, portanto, o que nós verificamos é que apenas com este espaço tão curto de meses, de facto, já temos mais 110 famílias em processo de formação, já temos mais 15 famílias já com processo concluído de certificação, portanto já são famílias certificadas, e tivemos 414 famílias até janeiro a manifestarem este interesse. Portanto, agora darão seguimento ao processo ou não. Portanto, há margem para evoluir nesta medida, que em muitos países é uma medida privilegiada. Exatamente, e aqui em Portugal, desde 2015 até aos 6 anos, esta medida deve ser uma medida privilegiada. Mas eu gostaria de dizer, e de certa forma reforçar aquilo que referiu, é que nós, dentro do nosso sistema de promoção e proteção de crianças e jovens, nós temos 2 tipos de medidas. Temos as medidas em meio natural de vida, que são as medidas junto da família biológica ou de algum familiar próximo, por exemplo, e depois temos as medidas de colocação. Aqui é que reside efetivamente o grande problema de institucionalização, porque efetivamente nas medidas de colocação que temos o acolhimento residencial e o acolhimento familiar, nós temos 4,1% só de acolhimento familiar. Se não houver famílias a disponibilizarem-se, a opção continua a ser pôr as crianças e os jovens em instituições. Exatamente, mas o que é que nós percebemos? Nós percebemos que efetivamente esta campanha, porque nós estamos a fazer uma abordagem na campanha ligeiramente diferente daquilo que era feito no passado, porque é não só sensibilizar, mas também informar, porque muitas vezes o facto das pessoas não conhecerem exatamente o que significa
ser família de acolhimento, pode afastar as pessoas dessa medida. E muitas vezes ouvimos falar, mas eu depois afeiçoo-me à criança, porque a medida de acolhimento familiar é uma medida de caráter temporário, porque o objetivo é que aquela criança que vai ser confiada a uma família de acolhimento, que aquela criança volte para a sua família biológica. Enquanto a família biológica está num processo de reestruturação, porque entretanto houve alguma situação que colocou a criança em perigo, e aquela família está a ser trabalhada no sentido de voltar a ficar com a criança. E, portanto, o que nós verificamos muitas vezes é que as pessoas diziam assim, mas depois afeiçoou-me à criança, depois a criança vai-se embora. E o pressuposto é esse mesmo. O pressuposto é criar esses laços com a criança, porque a família vai acolher a criança e a criança vai ter a oportunidade de crescer numa família, num ambiente familiar, e com amor, condições. Com carinho. Exatamente. Sim. Mas do ponto de vista das crianças? Do ponto de vista das crianças, entre uma situação e outra, entre um acolhimento residencial e um acolhimento familiar, é manifestamente positivo o facto de estarem num acolhimento familiar, porque têm não só um cuidado mais próximo, não é? Porque é um ambiente mais familiar, pronto, foi o nome disto tudo, e portanto para a criança ter a oportunidade de crescer nessa família ou crescer numa instituição é efetivamente diferente. E há a possibilidade de se manter depois de saírem contacto com essa família, ficar uma família amiga, digamos assim? Há sempre contacto. Nós, a preocupação que temos nesta campanha é informar não só de todo o processo, mas também informar que as famílias estão sempre acompanhadas por técnicos e têm um processo de acompanhamento quando acessa à medida e se fica relação, aliás, a família de acolhimento é uma família que mantém também o contacto, vai tendo o contacto com a família biológica, que é para tentar tornar o processo o mais fácil possível para todas as partes, mas sobretudo o superior interesse da criança e, portanto, a criança manter o contacto com as duas famílias será naturalmente depois muito importante para o futuro. E quem é que pode ser família de acolhimento? De acordo com o nosso regime, pode ser família de acolhimento um casal, pode ser uma pessoa singular, pode ser uma família que entre si tenha, por exemplo, uma mãe e um filho. O que não pode é, efetivamente, ter laços familiares com a criança. Porquê? Porque o nosso regime de acolhimento familiar pressupõe precisamente não existir laços, porque se existirem laços, entra na outra medida, que é o meio natural de vida. Há dados sobre as famílias, por exemplo, quem acolhe uma vez pode voltar a acolher? Pode ser família de acolhimento de várias crianças? Pode, e há dados disso. Normalmente, uma família que acolhe uma vez volta a acolher. Acontece é que, por vezes, as famílias precisam ali de um período de tempo entre uma situação de acolhimento e outra, ficam na mesma consideradas, a família continua na mesma como sendo família de acolhimento, está certificada, mas pode, durante um determinado período de tempo, poder eventualmente não acolher nenhuma criança, mas não há qualquer tipo de impedimento, antes pelo contrário, porque se a família acolheu uma vez e correu bem, a família tem a disponibilidade para naturalmente dar aquele carinho e aquele amor todo que a criança precisa durante este processo. Já referiu que as famílias de acolhimento não podem ter qualquer grau de parentesco com a criança e também não podem adotar, ou seja, no fim do processo, no fim de acolherem, conhecerem melhor a criança, não a podem adotar. Não. Isso pode mudar na revisão que está a ser feita? Relativamente a essa matéria, dizer que nós temos a consciência que esse é um assunto que está na ordem do dia. Sempre que se fala em acolhimento familiar e o facto de ele ser residual, vem a questão de se mudarmos as regras, será que poderemos aumentar o número de famílias de acolhimento? E essa matéria está em discussão no Parlamento. O Governo também está a fazer essa discussão no sentido de percebermos efetivamente o seguinte: nós temos um objetivo e acho que todos, quer no Parlamento, quer no Governo, todos estamos a trabalhar para o mesmo objetivo, que é o superior interesse da criança. Temos que perceber que adoção e acolhimento familiar são medidas diferentes. A adoção é uma medida permanente, portanto, para fixar um vínculo definitivo com a criança. A medida de acolhimento familiar é uma medida temporária e transitória que pressupõe o regresso da criança à sua família biológica. Portanto, foi assim que foi desenhada esta medida. A questão está a ser discutida no Parlamento. O Governo o que é que decidiu? Decidiu que deveríamos ter uma visão conjunta, integrada de todo o sistema de promoção e proteção, fazermos essa avaliação para percebermos efetivamente o que é que, mudando ou dando essa possibilidade de uma família de acolhimento poder adotar, se isto é ou não benéfico para a criança. Portanto, sempre atendendo o superior interesse da criança, estamos a fazer essa análise. Porque há países onde isso acontece. Exatamente, e mediante determinadas circunstâncias. Portanto,
portanto, nós neste momento nem abrimos portas nem fechamos portas a esta medida. Portanto, Estão a avaliar, não é? Estamos a avaliar a medida, porque reconhecemos que o tema está na ordem do dia, portanto, é preciso discuti-lo, é preciso debatê-lo para que nós possamos tomar uma decisão, seja ela qual for, mas devidamente maturada, devidamente informada e devidamente estudada. E, portanto, é nesse sentido que nós entendemos que devemos aguardar este trabalho que está a ser feito para percebermos se esse poderá eventualmente ser ou não um caminho. Estamos também, aproveitando para dizer que neste grupo de trabalho, a avaliar todo o sistema, designadamente o sistema de promoção e proteção, o funcionamento das comissões de proteção de crianças e jovens, porque nós entendemos que efetivamente o regime, o sistema que temos é um sistema antigo, portanto está mais que na altura de o monitorizar, não pondo em causa, mas monitorizar, fazermos uma reavaliação para eventualmente fazermos alguns melhoramentos e alguns ajustes no sistema de promoção e proteção. Pelo que percebi, há um grupo de trabalho, não é? Exatamente. Fazer essa avaliação sobre o funcionamento de tudo o que existe, uma nova estratégia nacional para as crianças e jovens em risco. Exatamente, nós fizemos uma estratégia nacional, posso dizer inclusive que ela já está em circuito legislativo. A estratégia nacional que o Governo fez resultou de um grupo de trabalho, aliás foi no decurso até desse grupo de trabalho que nos foi sendo sinalizada a necessidade de olharmos com mais atenção para a questão do acolhimento familiar. Exatamente, designadamente na questão da informação, sensibilizar e informar o que significa ser família de acolhimento. E portanto foi um grupo de trabalho que foi constituído. Porquê? Porque quando nós chegamos ao Governo, nós encontramos estratégias dispersas, ou seja, a criança como centro de algumas estratégias, mas estavam em documentos diferentes. E o que é que nós entendemos? Entendemos que há uma maior eficácia se nós juntarmos tudo num único documento, mas sobretudo se juntarmos sinergias, o que significa que fizemos uma análise em função dos instrumentos que existiam para a criança e desenhamos uma estratégia que no fundo tem em conta o trabalho que está a ser feito, mas articuladamente. E está em circuito legislativo para que possamos efetivamente ter uma estratégia para a criança, e aqui está uma visão mais holística daquilo que é que se prende com a criança, porque, por exemplo, só para dar aqui um exemplo, nós tínhamos a estratégia, tínhamos e temos a estratégia de combate à pobreza. Um dos eixos da estratégia de combate à pobreza é um eixo sobre pobreza infantil. Faz todo sentido que ele lá esteja, ninguém põe em causa porque é pobreza no seu todo e em todas as fases da vida, mas não faz sentido é que não haja uma verdadeira articulação entre este ponto e a estratégia para a criança de combate à pobreza da criança está inteiramente ligada com os direitos das crianças. As condições económicas também determinam muitas situações de risco. Não é? Exatamente, a promoção e a proteção é isso, muito. E portanto o que nós entendemos é que agora temos um documento que está melhor orientado, mais articulado, e estamos convictos que vai ser muito mais eficaz naquilo que for a solução para as crianças, mas e até para nós analisarmos o impacto. Portanto, essa estratégia já existe, está definida, ou ainda vai integrar, portanto, ela está em as contribuições do grupo de trabalho? Não, já teve. Portanto, essa estratégia resultou do grupo de trabalho, resultou que esse grupo de trabalho, além de ter várias áreas governativas envolvidas, ouviu várias entidades e daí se deram orientações. Quando eu digo que está em circuito legislativo, significa que está procedimentos legislativos da parte do Governo, irá depois a Conselho de Ministros. Sim. Retirar filhos aos pais é sempre uma solução limite, nunca é uma solução fácil para quem está a decidir. Há várias outras soluções, como por exemplo o apadrinhamento civil, a adoção. Estas várias áreas poderão sofrer alterações, ajustes? É uma das matérias que nós colocamos também nesse grupo de trabalho para olharem, porque tem que se olhar para tudo que existe, todas as medidas que existem, direcionadas à criança, como o apadrinhamento é. A adoção é. Portanto, nós entendemos analise-se tudo no seu conjunto. Ainda que numas situações estamos a falar de promoção e proteção, outras não, mas é importante que se olhe para a criança no seu todo e para que encontremos uma resposta que seja adequada àquela que é a necessidade da criança. E, portanto, tudo isso poderá, eventualmente, é como digo, neste momento nem há portas abertas, nem há portas fechadas. Está tudo em avaliação. Entendemos que as pessoas que vão participar deste grupo de trabalho e ouvir determinadas entidades serão em melhores condições depois de nos dar orientações políticas, orientações para a tomada de decisão política. Uma questão que há quem no meio defenda que devia ser revista é a questão do tempo limite para a família biológica poder reaver, digamos assim, os filhos. Há países, por exemplo, em Espanha, as crianças em perigo com menos de 3 anos estão todas em famílias de acolhimento e a família biológica tem até 2 anos para se reorganizar, para conseguir recuperar os filhos.
Em Portugal não há prazos, não é? Não, em Isso Portugal pode ser alterado? Em Portugal não há prazos, há quem defenda que deveria ser estabelecido um prazo porque é no superior interesse da criança, há quem também entenda o contrário, que há famílias que precisam de mais tempo para se restabelecerem, mas que há perspectiva de restabelecerem, porque muitas vezes o facto de não existir prazo é tentar por tudo que a família se restabeleça para receber aquela criança que vai ser melhor para a criança e voltar para a família biológica. De qualquer forma, é como refiro, este grupo de trabalho, ao analisar as questões, naturalmente que essas questões que têm sido muito discutidas vão estar em cima da mesa. Estarão contempladas. E, portanto, depois a decisão, naturalmente a decisão será sempre uma decisão política, uma decisão do governo. E o que nós queremos é, efetivamente, qualquer decisão que venhamos a tomar no que diz respeito a esta matéria, em todas, mas esta matéria é uma matéria de especial cuidado que devemos ter, porque estamos a falar de crianças e jovens, tem de ser devidamente fundamentada. Porque não pode haver experiências nestas questões, não é? Temos que ter bem fundamentado que vai ser efetivamente melhor para a criança. Muitas famílias precisam de mais ajuda para se reorganizarem, para voltarem a ter condições. Exato. Muitas vezes até para aprenderem a ser família, Exatamente. a ser pai e mãe, não é? O Governo também vai reforçar os apoios às famílias? Já neste existem apoios, existem equipas de apoio às famílias, de aconselhamento parental, existe esse apoio. Este grupo de trabalho, como referi, está também a analisar o funcionamento das comissões de proteção de crianças e jovens e nós entendemos que vai passar muito pelo reforço dos recursos humanos também. Acreditamos que sim, porque tem sido algo que nos tem sido sinalizado reiteradamente, portanto nós acreditamos que sim, que passará por aí e isso também poderá ser uma forma de nós podermos dar também um apoio maior a toda a situação e também às famílias. Mas existem equipas, os CAFAPs, são precisamente de aconselhamento parental e nós pretendemos efetivamente continuar a reforçar estas equipas para poderem ajudar as famílias, não só quando a criança está em perigo e é aplicada uma medida de promoção e proteção, mas até para prevenir. Até para prevenir estas situações. E aqui é muito importante e por isso é que nós tivemos a preocupação. O trabalho das comissões de proteção, não é? É o trabalho da Comissão de Proteções, é o trabalho de toda a rede social que existe nos municípios. E por isso é que é muito importante esta articulação e que nós verificamos que esta articulação tem que ser mais fomentada, esta articulação nos municípios e entre as várias entidades e a rede social, porque a rede social são as instituições, são todas as entidades da área social, que juntamente com as escolas, com várias entidades, antes sequer de acontecer o perigo, podem perceber ali uma fragilidade de uma família, muitas vezes é a questão da pobreza, e então podermos intervir nesse imediato. Eu acho que uma das nossas grandes preocupações, mesmo na estratégia, é a prevenção. Nós temos de atuar mais em prevenção do que estarmos à espera que as coisas aconteçam e estarmos a ser reativos. Para fazer também diminuir este número que não deixa de ser impressionante, não é? Quer as crianças que estão a ser apoiadas, mesmo Claro. estando com os pais, como aquelas Claro. que vivem em instituições. Portanto, haverá reforço de recursos humanos, de meios. Haverá também reforço financeiro, porque estas medidas também implicam financiamento. Claro, é assim, nós vamos aguardar os resultados do grupo de trabalho. Mas Isto estará concluído quando? o grupo de trabalho foi constituído para concluir em março, para apresentar as suas conclusões em março, sendo que pode acontecer de ter que pedir uma prorrogação, portanto neste momento nada nos foi sinalizado até ao Não momento. tem ainda essa Não indicação. temos essa indicação, mas pode eventualmente acontecer dada a dimensão das questões que está aqui em apreciação. Mas há um aspecto, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens tem representantes de vários organismos, designadamente de segurança social, tem da educação, tem da saúde. E o que nós verificamos, e há que admiti-lo, porque se nós não admitirmos que esta falha está a ocorrer, nunca a vamos corrigir, e acho que foi esse o problema do passado, é que nós percebemos que nem sempre estas entidades conseguem indicar pessoas para estar lá representadas. Portanto, quando nós falamos muitas vezes em reforçar os recursos humanos, às vezes não significa mais dinheiro, significa fazer cumprir aquilo que está na lei. Portanto, tudo está em cima da mesa. Agora, estas matérias são matérias que naturalmente, se nós percebermos que é efetivamente necessário haver mais investimentos, estamos a falar de crianças e, portanto, nós faremos esse trabalho porque nós queremos efetivamente inverter esta situação no sentido de diminuir o número de crianças em perigo, mas quando a situação ocorre, nós queremos diminuir efetivamente o número de crianças institucionalizadas e, portanto, queremos encontrar outras soluções, de preferência sempre a família e trabalhar a família, portanto, investir
sempre também na família, e a nossa preocupação na estratégia que entretanto criamos e que está a aguardar a aprovação é precisamente esta grande articulação que tem que existir com quem realmente conhece a realidade, que é quem está no terreno. E nós estamos a fazer isso com muita articulação com os municípios, com a rede social. Eu tenho tido muitas vezes a oportunidade de reunir com os CLAs em municípios e tem sido muito interessante perceber a forma como as várias instituições têm essa percepção, essa noção da importância do trabalho articulado. E, portanto, este é um trabalho que vamos continuar a fazer. E eu apercebi-me, lendo o relatório CASA, que existem, de facto, inúmeras instituições, algumas privadas, outras do setor social, que trabalham nesta área, portanto, que acolhem crianças, Sim. que trabalham com crianças. Uma delas, de resto, é a Associação Candeia, com quem a Renascença vai promover este podcast dedicado ao acolhimento de crianças e jovens em risco. O Governo valoriza o papel e o trabalho destas instituições? Sem dúvida, sem dúvida. O Governo valoriza muito o papel de todas as instituições do setor social e solidário e todas as instituições que seguem esta missão de interesse público, porque é disso que estamos a falar, que é uma missão muito importante, no caso aqui das crianças e jovens, de os acolher e os ajudar a ter aquilo que eles devem ter, que é um desenvolvimento integral num ambiente familiar e, portanto, valorizamos muito, estamos sempre ao lado também das instituições e lá está, trabalhamos todos com o mesmo objetivo e as instituições são os verdadeiros parceiros a dar estas importantes respostas. Queria ainda perguntar-lhe sobre os jovens mais velhos, que às vezes também esquecemos quando falamos de crianças em risco, pensamos só nas mais pequeninas, mas também aos mais velhos que são retirados aos pais. Muitos deles, pelos prazos, pelas leis que existem, acabam por viver até à vida adulta nas instituições. A autonomia dos jovens também vai ser melhorada, os mecanismos que existem para que haja esta articulação, esta passagem para a vida adulta, Sim, apoios à empregabilidade, à habitação. Exatamente, isso já está a ser trabalhado, já vem a ser trabalhado, no sentido de se dar um maior apoio aos jovens que viveram na instituição e que vivem na instituição e que vão seguir o seu caminho, o seu projeto de vida fora da instituição. Já tem havido, quer ao nível precisamente desses apoios, designadamente apoios de técnicos que os acompanham de uma forma mais presente, que os orientam e que ajudam precisamente a perceber o que é que vai ser, o que é que vão enfrentar nessa vida adulta. E, portanto, houve alterações que eram ao nível do apoio técnico e nós estamos também a monitorizar, a acompanhar, a perceber se é preciso mais reforços, mas também ao nível da empregabilidade, ao nível de haver mais orientação, estes jovens perceberem exatamente a orientação, ajudá-los também a encontrar o seu caminho. Portanto, isto é um trabalho que já está a ser feito na legislação. Houve também recentemente alterações à legislação do acolhimento residencial e também no sentido de fomentar também mais autonomia. Eu já tive a oportunidade de reunir um Conselho de Jovens que foi criado e depois já tiveram a oportunidade de vir ao Ministério também para darem contributos das matérias que eles dizem respeito. A questão da autonomia é uma questão que eles salientam como muito positiva. Estou convicta que nessa parte vamos conseguir ter bons resultados em breve e vamos continuando a acompanhar. Como digo, há questões que nós temos que estar sempre a monitorizar porque às vezes há um afinamento que seja necessário fazer e, portanto, nós fazemos isso também juntamente com as crianças e com os jovens porque é ouvi-los que nós percebemos o que é que eles sentem mais falta e mais necessidade. Clara Marques Mendes, a primeira convidada do Vidas Invisíveis. Este é um podcast de Renascença em parceria com a Associação Candeia. Eu sou Ângela Roque e ao longo dos próximos 8 episódios vou ouvir crianças e jovens, famílias, especialistas e responsáveis de instituições, os protagonistas do acolhimento em Portugal. Para mim, o acolhimento é uma certa família vem e acolhe-nos como se fôssemos da família. O acolhimento, em uma palavra, seria conquistas. E fazem-nos sentir felizes para não esquecermos a parte de que já estivemos numa instituição. O acolhimento é tomar em conta de nós.